Então, meus queridos, novamente, a paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Então veja, é o seguinte, por causa da importância daqueles versos que eu apresentei no vídeo anterior, onde o Senhor Jesus explica a respeito da nossa salvação, e como eu os apresentei, falando também durante toda a apresentação e dividindo a sua atenção entre as coisas que eu estava falando e o que estava escrito, recomendo que você reveja o vídeo desligando o som. Faça anotações a respeito destes versos. Anote todos eles. Preste atenção também nos verbos ter e ser. Esses dois verbos aí. O verbo ter e o verbo ser. Observe que esses versos estão no presente do indicativo. O que quer dizer? Uma ação que ocorre no ato e que permanece com a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o verso lá em 6,47, em João 6,47, onde Jesus diz: na verdade, eu vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então veja, o verbo ter aí está no presente no indicativo. Significa uma coisa que ocorre no ato. Então o que eu quero que você... Os demais também são assim. Eu selecionei a maioria dos versos que falam no presente, sobre salvação no presente do indicativo. Há outros mais que falam em salvação futura. Mas por que eu selecionei os versos que estão no presente do indicativo? Para que você compreenda que salvação é aqui e agora. Não existe esse negócio de salvação futura. Ou você está salvo e vai entrar na glória de Deus, é um filho de Deus salvo por toda a eternidade, ou você é uma alma perdida. É isso. E olha, veja bem, você sabe disso consultando o seu próprio coração. Eu não consigo enganar você. Ninguém vai conseguir enganar você a respeito disso. Você, no seu próprio coração, você vai saber se a sua alma é uma alma salva ou se você está debaixo de condenação. Veja bem, se você é uma alma salva, você tem certeza da sua salvação lá no seu coração. É uma certeza que ninguém e nada pode tirar. Por quê? Porque o Espírito Santo convence você, o Espírito Santo habita em você e convence você da sua salvação eterna. Mesmo que você fique na dúvida. Por quê? Por que dúvida? Vão aparecer dúvidas. Ora, os pisões. Você vai dar já deu muitos pisões, né? Escorregou na maionese e vai continuar escorregando na maionese. Por quê? Diferente do que ensinam os nossos falsos ministros, que o crente não peca, você vai continuar pecando, porque o pecado é inerente à pessoa humana. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então, nesse aspecto, ninguém é melhor do que ninguém. Não existe aquilo que eles ficam pregando lá, Santo de Deus. Não existe isso aí. Todos nós somos pecadores, sabe? Então, quando você escorrega na maionese, você vê a dúvida. E o Espírito Santo vai convencer você. Você vai saber no seu coração que você é de Deus, você pertence a Ele, que o seu final, ao final você vai para a glória de Deus. Ele jamais vai abandonar você. Vai dizer: o que vem a mim, filho, eu jamais lançarei fora. Entendeu? Agora, se você não tem esse testemunho no coração, se você não tem
esse convencimento no seu coração, se você vive debaixo de uma expectativa de juízo vindouro, de que vai ser julgado, que você vai comparecer diante de Deus para dar conta das suas más obras, aí isso é sinal de que você está debaixo da ação do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo está convencendo você de que você é um pecador e que precisa abraçar a salvação que há em Jesus Cristo. Veja bem, o apóstolo João fala isso na sua carta. Ele diz: quem crê tem em si mesmo o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E depois ele diz ainda: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Entendeu? Muito bem. Então veja, o falso profeta, usado pelo espírito das trevas, ele vai usar esse versinho aí de Tiago, que diz que fé sem obras é morta, para contradizer as palavras do Senhor Jesus. Estes homens são instrumentos do diabo para enganar as pessoas, a fim de que as pessoas não vejam a gloriosa salvação que há em Jesus Cristo. Então, é mais do que claro que ninguém pode contradizer as palavras do Senhor Jesus. E nem os apóstolos fizeram isto. A doutrina bíblica que chamamos como fundamento dos apóstolos é construída da seguinte maneira: nas palavras e nas obras do Senhor Jesus e nas palavras dos seus apóstolos, que desenvolveram as doutrinas da igreja debaixo da iluminação e inspiração do Espírito Santo e de acordo, todas elas, com as palavras do Senhor Jesus. Então, ninguém, nem mesmo Tiago, tem autoridade para contradizer as palavras do Senhor Jesus e nem as palavras dos apóstolos. E olha, veja bem, esses anciãos da congregação, eles usam a própria Bíblia para contradizer a palavra de Deus, ensinando as coisas desta maneira. Quem é Tiago? Você já pensou quem é Tiago? Preste atenção no que eu vou dizer agora. De todos os grupos religiosos que estão aí na face da terra, eu acho que o único grupo que não deveria errar nesta parte e usar o ensino de Tiago para contradizer a doutrina da salvação da própria congregação cristã do Brasil, o quinto ponto de doutrina, não, a congregação jamais poderia fazer isso, porque veja bem, a congregação tem um ensinamento que diz o seguinte, que a autoridade é do mais velho. Então veja, entre uma palavra mal esclarecida, mal entendida, entre um ancião mais velho e um ancião mais novo, nós ficamos com a palavra do ancião mais velho, porque nós entendemos que, fomos ensinados que o ancião mais velho tem mais luz. Entre uma palavra mal compreendida de um cooperador e um ancião, nós ficamos com a palavra do ancião porque entendemos que o ancião tem mais luz do que o cooperador. Então, você sabia que Tiago não era apóstolo? Ele não era apóstolo. São 12 os apóstolos escolhidos por Jesus. Um deles pecou, foi excluído, e no seu lugar entrou Matias. Naquela relação, há 2 Tiagos. Há um Tiago, filho de Alfeu, e o outro Tiago, filho de Zebedeu. Nenhum deles é Tiago, filho de José, que era o pai adotivo de Jesus.
O Tiago da carta do Novo Testamento, ele era irmão do Senhor. Nos dias do ministério do Senhor Jesus, ele era incrédulo. Ele foi com a sua mãe, os seus irmãos, foram lá atrás de Jesus, lá em Jerusalém, para dissuadi-lo dessa ideia fixa de pregar a palavra de Deus para os judeus. Ele é incrédulo. Lá está bem escrito, porque nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. Nele é Jesus Cristo. Então era incrédulo. E nós vamos encontrar Tiago depois da ressurreição, reunido com os irmãos orando a Deus, lá no livro de Atos. Então ele deve ter se convertido com as aparições do Senhor Jesus. Então veja, mas ele não foi escolhido como apóstolo. Aliás, a congregação diz que ela é a restauração da igreja primitiva. A igreja primitiva não lia nas suas reuniões o livro de Tiago. Essa carta aí, que Tiago escreveu, ela passou 300 anos fora do conhecimento, fora da aceitação da igreja cristã, a igreja primitiva. Eles não liam nas reuniões, nos cultos, a carta de Tiago. Eles liam apenas as cartas dos apóstolos e os evangelhos. Você pode conferir isso lendo a Didaquê, que é um livro, uma coletânea de ensinamentos da igreja primitiva, que data do início do 2º século ou do final do 1º século. Didaquê é uma palavra grega que significa ensino. E o título desse livreto é O Ensino dos 12 Apóstolos. E lá não há nada de Tiago, não tem nada a ver com Tiago. Nem nos escritos dos pais da igreja, que eram os primitivos crentes da igreja primitiva, muitos deles foram literatos, escreveram livros. Eles não falam nada a respeito de Tiago. Eles citam versos das cartas dos apóstolos, versos dos evangelhos, mas não há uma linha sequer do que Tiago escreveu. Então a carta de Tiago era lida pelos crentes, mas ela não era nem lida, não era aceita pela igreja primitiva. Ela só foi aceita no final do 3º século.